vocês o programa Exerça Sua Fé. Então, falando de aliança, vamos lá entrar logo direto nisso aqui, gente, que justamente é isso, é a base do meu relacionamento com Deus. Ei, eu não posso andar com Deus assim, de qualquer maneira, eu penso, eu acho, vou caminhando com Ele, nem conheço, não sei, estabelecido em que esse relacionamento? Não há relacionamento com Deus se não for estabelecido por Ele mesmo, que é a sua palavra. Isso chama-se aliança. Para você entender isso, em Gênesis capítulo 12, é isso mesmo. Quando Deus chega para Abraão, ele fala assim, ó, eu quero isso contigo, eu vou te abençoar, vou fazer... Deus já trouxe a proposta toda. Então, eu tenho que compreender que a base de eu caminhar com Deus em termos de aliança é Ele mesmo. Então, Ele precisa ser, como palavra, a minha experiência. Ele não é a minha informação. Ele não pode ser o meu conhecimento apenas. Ah, pastor, eu sei, é pouco. Gente, o que é poderoso é viver o que sabe. O que eu faço com aquilo que eu ouço a respeito de Deus e da sua aliança comigo? Não, eu só tenho informação. Não funciona. Porque a palavra de Deus não é um jornal, não é uma revista, não é uma palavra para me aculturar. É a experiência de vivê-lo. Aí funciona. A aliança ela não está desatrelada a um fundamento que é Ele mesmo. Você tem que pegar. Isso é básico. Tem muita gente nova no nosso meio, tem que entender isso. Então eu não posso simplesmente andar com Deus porque eu quero. Eu acho que eu caminho com Ele. Beleza, estou na igreja. Gente, olha, estar na igreja não diz nada. Sinto ter que te dizer. Eu não recebo isso como ofensa, que eu tenho paixão por você. Eu amo a igreja demais. Eu sou sério demais com a igreja. Mas estar na igreja não diz nada. Porque eu posso estar na igreja de maneira religiosa. Eu posso estar na igreja porque é gostoso. Pastor Rafael. Legal, tudo isso é bom, mas não é assim não. Nós estamos aqui para aprender a andar com Deus. Estamos aqui para aprender quem Ele é, para ter experiência dEle na nossa vida. Para a gente ver os resultados. Então não é o que eu acho, o que acontece é que aumenta essa porcentagem de cristãos que pensam sobre Deus, acham sobre Deus e fica lá, então está achando e pensando e vivendo a sua maneira sobre Deus. Está tudo errado. Ei, nós temos que entrar de novo no trilho. Você entende? A máquina, por mais perfeita que esteja, não andará fora do trilho. Mas caramba, o motor está novo, tem óleo nessa máquina. Que beleza, que lindos vagões, maravilhosos, tudo beleza, perfeito, mas não anda se não estiver no trilho. Então, uma boa parte dos cristãos sobre a face da terra tentam andar com Deus fora do trilho. Porque pensam sobre Deus, entendem que é assim. Você sabia? Se todas as vezes que eu for andar com Deus e achar que eu tenho uma aliança, mas com base no que eu penso, isso chama-se anarquia. Interessante, eu vou logo contigo nesse texto. Você pode ir no livro de Juízes para mim? Só para te falar um pouquinho do tempo passado, o povo de Deus andava muitas vezes ligado com Deus, andava nos seus caminhos. É assim que em vários livros dos profetas eles falam, andai no caminho do Senhor, andai, endireitai os caminhos e tal, caminho do Senhor. Beleza. No momento em que eles andavam no caminho de Deus, eles eram protegidos, abençoados, eles andavam em paz, os inimigos afastados. Mas no momento em que eles largavam esse caminho, e eles começavam a achar e pensar sobre a sua vida e tal, eles começavam até a ser idólatras, aí todo tipo de escravidão caía sobre o povo. Então o livro de Juízes é marcado por homens que Deus levantava como libertadores da escravidão, de estarem afastados de uma aliança, com a base dessa aliança de viver. E aí então surgia lá vários deles. Nós sabemos que no livro de Sansão está aí, no livro de Juízes, é bem interessante a história, todo mundo conhece. E outros que se levantaram. Agora veja interessante, gente, que isso aqui é um perigo muito grande. E às vezes, o que contamina a igreja nos dias de hoje é algo que o inferno passa de maneira tão sutil que acaba caindo nesse mesmo erro aqui. Não, pastor, mas eu estou na igreja, eu tenho uma Bíblia, eu conheço. Eu estou até fazendo a escola Atos.
Fazer escola Atos, beleza. E o que a escola Atos está te empurrando para quê? Não, pastor, não vai funcionar, gente, não vai funcionar. Agora olha que legal. Capítulo 21 de Juízes, no verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Agora essa é a parte que nós temos que grifar e prestar atenção. Cada um, fazia o que achava mais reto. Fazia o que era melhor para si. Não, eu penso que é assim, é assado, eu acredito que é assim. Ah, é mesmo? Mas qual é a base? Nenhuma, mas é algo pessoal. E de uma maneira isso tem acontecido, tem sido infiltrado na igreja, uma maneira errada de pensar a respeito de como caminhar com Deus, que ela é doida demais. E a gente acaba saindo da base do trilho, chamado aliança, no relacionamento que eu tenho com Deus, que é a sua própria palavra, é o que Ele diz. Quem está entendendo até agora? Então, legal. Vamos passar aqui adiante os versos. Jeremias 32, 38, eles serão o meu povo, disse Deus, eu serei o seu Deus. Falando dessa aliança definitiva, hein? Da qual nós vivemos hoje, hein? Nós somos o produto disso aí. Muitos desses aí do passado de profeta gostariam de viver na nossa época, hein? Você é um privilegiado. Pode dizer para o teu irmão, privilegiado. Primeira classe. Mas não fica metido não. Então beleza, olha o 39. Darei a eles um só coração e um só caminho para que temam. Um só coração, um só caminho. Para que temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. A proposta de Deus sempre é te encharcar de bênção. Jamais duvide disso. E olha, tem descendência nisso. Mais, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Aleluia. Aí Deus ele fica mais animado que a gente, você quer ver? Olha lá, Ele vai se alegrar por causa de mim e de você. Ele tem alegria, e vai fazer bem, vai plantar firmemente nessa terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Essa é a proposta dele. Olha que proposta, gente, perfeita. Mas nós temos que entender que plataforma é essa. Como é que a gente caminha? Veja que coisa interessante. Vamos passar agora para o livro de Hebreus. Jesus, então, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior que os que servem sobre as leis antigas, pois o novo acordo que ele nos oferece, da parte de Deus, contém superiores promessas, cara. Essa é a nova aliança, madura, robusta, perfeita, por causa do conteúdo de natureza. A imperfeição da primeira era uma natureza que não tinha como ser removida se um sacrifício perfeito não pudesse ser feito. Aí, por mais bode que matasse, não ia remover a natureza pecadora. Vamos matar aí 1000 bodes, com 1000 bodes dá. Não dá, não tem jeito. Um ser humano como eu e você tinha que vir dessa maneira, como diz lá em Filipenses, na forma humilde de ser humano, deixando toda a sua glória, perfeito como homem, um ser divino. Fala aí para mim, que foi no meu lugar e no seu, nesse sacrifício. Cara, só se você meditar nessas coisas, sobre a obra de Jesus, cara, a paixão vai acender no teu coração. Acende a paixão por Ele. Diga aleluia. Tem uma coisa que não pode apagar, é a nossa paixão, gente. Cara, eu sabia que a gente pode servir, fazer muitas coisas para Deus e deixar apagar a nossa paixão por Ele? E esse é um detalhe legal, porque tudo que funciona na nossa vida, funciona porque começa no coração. Não é o que eu sirvo ou eu faço que puxa o meu coração, é o contrário. Alguém está pegando? Pra você ter uma ideia, deixa eu te mostrar agora, o Espírito Santo me mostrou essa passagem, legal. Deixa eu te falar, só para comprovar que é Romanos, capítulo 10. Veja o verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo falando para a igreja.
a minha súplica a Deus a favor deles, dos israelitas, dos hebreus, são para que eles sejam salvos. Aleluia. Olha o verso número 2. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, no conteúdo de sacrifícios, de tudo que eles faziam, da observação dessas coisas todas, porém não tem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E esse é um grande detalhe. Ah, pastor, eu sei que eu sou nova criatura, mas vem cá, cara, isso está queimando em você todo dia? O fogo arderá continuamente no altar de Deus. Aí, deixa eu te falar, você é o altar dele. Você é o santo dos santos. Você tem que ser queimado todo dia. E quem faz essa queima somos nós por consciência viva. Então, sigamos adiante. Então, beleza. No verso número 7, pois se a velha aliança fosse perfeita, não havia lugar para a nova chegar, obviamente, né? Mas é isso que lá que a gente leu desde Jeremias, que Deus já havia instituído isso, que esse dia chegaria, e nós estamos vivendo plenamente esses dias, hein? Muito legal. Veja, então, Hebreus 9, verso 15, está escrito lá, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira, recebesse a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Obviamente, você entende que no passado, nessa primeira aliança, um sacrifício precisava ser feito a cada ano, né, para encobrir as transgressões, ou o pecado, aquilo tudo. Mas aquilo tudo prefigurava um dia Jesus fazer o sacrifício perfeito. Eu estou falando aqui para uma galera que a maior parte entende isso que eu estou conversando. Mas estava mostrando que esse dia chegaria. Uma aliança estabelecida com um único sacrifício para a eternidade. Aleluia, hein? Perfeito. Vitória da igreja, porque ela nasceu disso aí, e derrota das trevas também para sempre. Diga amém. Essa é a cruz. Então deixa eu te falar isso aqui, ó. A aliança sempre foi e será a forma de relação entre Deus e o homem. Estabelecido em cima de quem Ele é, como Ele estabeleceu. Lembra que eu comentei aqui que tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então não existe nada separado dEle, porque Ele está em todas as coisas. Só que nessa cobertura de trevas, o homem ficou sozinho, num aspecto de ser um ser sobrevivente, autogovernante de si mesmo, independente de Deus, sem consciência disso. O que mata eu e você, temos que conviver com esse velho homem, cara, que quer levantar todo dia. Não é não, mas ele está morto, hein? Sabia? Você já morreu, hein? Lá de fora morreu. Não é não? Mortinho. Né? Essa questão, não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu penso, eu acho, eu quero e tal, não funciona. Não dá certo. Então tem essa forma de andar, a forma debaixo do acordo de Deus. É um acordo. O homem não foi criado, escuta, para nós vivermos desvinculados, separados de Deus. Não foi criado. Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência que eu sou corpo, a cabeça manda. É Jesus. Não, sabe que isso não é ensinado de uma certa maneira? A gente é novo na fé, a gente entrega a Jesus, é genuíno tudo isso, mas eu tenho que compreender que a minha jornada agora é assistida, ela é dirigida, ela é guiada, ela é orientada debaixo do conselho de Deus. Se é que eu quero ter uma jornada bem-sucedida, porque não é novo, a proposta de Deus para o passado como aliança continua sendo a mesma. O que mudou é a minha natureza, em definitivo, eu sou corpo, por isso que é superior. Agora todo o inferno está debaixo dos nossos pés. E nós somos o produto da vitória de Jesus, e isso é perfeição dele, não nossa, nesse conteúdo, a nova criatura. Alguém está pegando isso nessa manhã? Eu fico animado com isso. Então, a aliança sempre foi e será a forma da relação de Deus com os homens. Deus é a sua palavra para o homem sempre, diga sempre. Será o acordo ou a aliança na forma de ordem.
Então ele é a ordem, ele estabeleceu isso. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou o mundo, criou o jardim, ele já estava tudo ali ordenado. Olha, vocês vão cultivar, nós vamos ler isso já já. Guarde isso no teu coração, a ordem de Deus, que é Ele mesmo, é a sua palavra, é tudo que nós precisamos. Nunca olhe para a ordem de Deus com olhar assim, não pense que é assim não. Porque eu estarei fora dessa aliança, eu vou andar fora. É o trem fora do trilho. Não funciona. A força do que eu acho, o que eu penso, é muito alta na nossa vida, hein? Quando a gente aprende rapidinho a matar isso, a desconsiderar a força do que eu quero, o que eu penso, eu estabeleci, eu tenho como proposta, nossa vida vai andar rapidinho com Ele. Estou te dizendo, são coisas práticas, que eu vejo pessoas 300 anos na igreja, olha aí, 300 anos. Batendo a cabeça porque insiste em pensar, em achar. Essa é a grande perversão do fim dos tempos, que é a tal da apostasia. A pessoa, não pastor, eu penso que é assim. Cara, como é que você vai falar assim comigo? Não fala que eu penso que é assim. Cara, você já olhou como você pensa? Está completamente separado de como Deus pensa. Como é que eu vou andar em acordo se eu não tenho a mesma maneira de pensar? Hello! Como é que eu vou andar com ele se eu não penso como ele? Mas essa desconsideração é importante, porque eu fico agarrado ao meu ego do que eu estabeleci assim, penso assim e tal. Aí nós vamos ficar igual aquela situação de Juízes. Longe, bem longe de Deus. Tão perto e tão longe, dentro da igreja do Senhor, mas tão longe, porque eu não compreendi que não é esse o sistema, existe uma ordem. Imagina, no universo de Deus, os seres, de tudo que acontece porque está em ordem. Você reparou que tem várias situações, e você vê que Deus ele dá determinados recados ou coisas, e olha, a permissão é só para falar aquilo. É só isso que tem a dizer. Não tem mais que dizer nem isso, nem aquilo outro. Imagine se os anjos resolvem, vamos dar uma revoada aí, vamos dar uma passeada. E tal. Não. Tem trabalho de 8 às 5, não tem férias, não tem. Mas, hein? Estamos aí o quê, rapaz? Você não vai ver um anjo assim encostado numa rede, fazendo o que quer. O homem caiu nessa jornada da sobrevivência, ele vive aquilo que ele acha, que ele pensa. Mas isso está desprotegido de andarmos na verdadeira aliança. Quem está pegando isso nessa manhã? Gente, essa parte mais importante, o resto você vai pegar fácil. Mas eu tenho que garantir isso por consciência. A gente tem que garantir isso por consciência diária. Eu não sinto, eu creio e me posiciono. Escolha. Mas pastor, não tem um caminho curto? Não tem. Mas eu vou falar com meu primo. Não. É sempre assim. Não dá certo. A nossa vida não vai progredir assim. Veja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem mais de 140 vezes escrito assim, ordenou o Senhor. Ordenou o Senhor. Então veja, desde o início de Gênesis, Deus já havia estabelecido uma forma de relação com o homem na base do cumprimento da sua palavra. Já estava lá. Olha aí, preste atenção. Primeiro, você vai cultivar o jardim. Não é isso que está escrito? Será isso os versos para a gente ler? Vamos lá. Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar. Vai trabalhar, vagabundo. Então tem que trabalhar. Beleza, já estabeleceu, essa é a ordem, tá, legal. Então falou para ele, você tem liberdade, você comer livremente toda a árvore. Pô, mas mandar ver, olha aí, jamelão, pitanga, tem tudo aí. Beleza, mas essa árvore aí você não coma. Ainda disse o que vai acontecer, se você comer você vai morrer. Pergunta se isso não é ordem. Pergunta se isso não é soberania. Pergunta se isso não é governo. Quem é abençoado? Quem se submete ao governo. É simples.
Mas pastor, mas nós todos somos novas criaturas. Legal, mas então viva como nova criatura, na ordem. A nova criatura vive na ordem de Deus, no acordo, essa é a aliança. É por isso que passa a valer, gente, e começa a acontecer coisas tremendas na nossa vida. Deus tinha estabelecido uma base, uma relação. Na base da observação, na base da obediência, à ordem da palavra, o homem seria preservado na bênção e na vida. Mas Deus colocou a ordem. É impressionante esse lado exterior do homem, a gente convive num anticlima da rebelião, porque é assim mesmo, é o espírito de Satanás. Não, eu falei isso para vocês, a grama está ali, você não pisa, mas botou uma placa, não pise, aí que você pisa. Tem um negócio, cara, dentro do ser humano, não é assim que funciona. A jornada bem-sucedida, ela sempre vai ser estabelecida na ordem de Deus. Diga aleluia. Aí, a proposta que Deus tem para você é perfeita. Só que a maior parte do povo de Deus não acredita. Porque acredita ainda na sua habilidade, na sua capacidade de fazer uma jornada, de ter os seus planos. É muito raro ainda no corpo de Cristo, gente, pessoas se submeterem a Deus, as propostas e os planos. É muito raro. Porque enquanto isso não chegar, eu sou máquina fora do trilho. Não funciona. É fantástica a jornada com Deus, porque Ele espera isso de mim e de você. E é isso que o agrada, porque eu faço por escolha, eu escolhi Ele. Quem tá ligado aí? Nós escolhemos Ele. E Deus sabe que você está fazendo uma escolha. Você está abrindo mão do que você pensa, do que acha. Eu também, me ponho, estou junto com você nisso aí. A gente vai aprendendo. Essa jornada assistida debaixo do conselho, que é a sua aliança, é Ele mesmo, é a sua palavra, num posicionamento diário na jornada da tua vida, vai fazer com que eu e você cheguemos lá, diga aleluia. Então veja, em outras palavras, eu quero te falar isso, debaixo da ordem da palavra de Deus, como governo, o homem viveria em paz e abençoado. Né? Você lembra que eu falei, eu não preciso pedir isso a Deus, andando nele, eu já tenho isso. Eu quero colocar uma frase aqui que vai mexer contigo, porque ela é importante nós entendermos. Veja bem que eu vou explicar. Para viver a plenitude, diga plenitude, da bênção de uma aliança com Deus, não basta só fazer o certo, tem que fazer o certo por muito tempo, a jornada é longa. Aí, começar é mole. Terminar... Ih, pastor, aí vem perseverança e vem, não está... É assim mesmo. Então eu tenho que dar continuamente fazendo certo. Eu não estou querendo colocar o conteúdo da gente ser perfeito e nunca errar, não é isso. Deus não espere que eu nunca erre, Ele não vai esperar isso. Mas Ele espera que eu me arrepende, seja consciente que eu estou no lugar errado e eu volte para o caminho. Diga aleluia. É só isso, gente, só isso. Alguém compreende? A ação do Espírito Santo na minha vida e na tua, muitas vezes nos freando para determinados impulsos que são nossos, ou muitas vezes dando um sinal que não é legal, um sinal, Elinho, presta atenção, não, espera mais um pouquinho, não sei como te explicar isso, acontece contigo, lá dentro parece que você tem um relógio, rapaz, aquele Wester Clock, clac, 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 clac. Pastor Fragalho uma vez, rapaz, me fez... Perdeu o ônibus da faculdade, estávamos lá. Vou contar essa história para vocês. E aquele relógio, naquele silêncio de onde nós morávamos, em Teresópolis. Eu vou te falar, alguém lembra daquele que você dava corda assim, um extra clock? Só eu lembro. Misericórdia, o bichinho, clac, clac, clac. Mas era alto. E ele tinha uma dificuldade danada de dormir. No dia seguinte, a gente ia pegar o ônibus bem cedo para descer para o Rio.
Perfeitamente, pastor Fragalho foi e embrulhou aquilo no cobertor. Mas não ouviu, clec, clec, clec. Mas também não ouvimos quando despertou também. Aí, quando alguém abriu o olho, perdemos o ônibus. O que houve, Maurício? Estava lá embrulhado o extra clock no cobertor. Miserento, rapaz. Perdoei o nobre amado. Não sei nem porque eu estava dizendo isso, mas aqui dentro tem um relógio, cara, que muitas vezes fala assim, Elinho, esse caminho não é curto, ele é longo. Ele é longo. Very, very long. Muito longo. Mas eu quero encurtar. Não, eu tenho que casar ontem. Já, daqui a pouco vai sair, fala Deus. Eu tenho que resolver essa. Vai dar mal. Vai dar ruim. Eu não entendo por que as mulheres riem, né, cara? Não entendo. Rapaz, são as coisas mais sobrenaturais de Deus. É Ele mesmo em nós, dando todos os sinais e as coisas com base na sua palavra, a gente caminhar. É todo dia. Diga, eu tenho que fazer o certo por muito tempo para a gente chegar. Isso é bacana. Eu vou te falar, você acaba criando um hábito também. Você já tem isso, vai inserir. Tem uma coisa que eu aprendi. Eu vou te falar, todas as vezes que você se posicionar com a verdade, você é macho de se posicionar com a verdade. Essa verdade começa a ser inserida em você. E ela não sai mais. Você fica tão impregnado dela, que não tem como mais você não fazer aquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque o que faz com que ela faça parte de quem eu sou é o meu posicionamento, não é a minha informação ou conhecimento dela. O que vai fazendo você ficar parrudo e forte em Deus, que o inferno vem, joga para cá, joga para lá, aquele vento, aquele negócio, e você não cai, é porque eu tenho me posicionado com a verdade. Diga aleluia! É isso aí! Essa jornada cristã, quem disse que ela é fácil? Mas é a única com possibilidade de vitória. Aleluia. Não é assim mesmo. Esse é o nosso conteúdo. Então Adão e Eva, cara, caíram nessa tristeza de não guardar a ordem de Deus, só isso. Obviamente ela foi enganada, esse é o processo de contínuo. O inferno só está tendo propostas de engano para me tirar do conteúdo da ordem de Deus. Ele já faz isso no mundo, é fácil para ele. E a gente sabe que por várias vezes no povo do passado, da antiga aliança, caiu nessa cilada e Deus falou através de Jeremias, olha, me deixaram o manancial, a fonte de águas vivas, de onde tudo vem. Ele, a sua verdade, o seu pacote, é Ele, a sua ordem, é a fonte da bênção. É a fonte da nossa jornada para tudo. Diga aleluia. Então o homem perdeu o direito de continuar com a aliança de Deus. Debaixo de uma ordem, Deus também já tinha decretado. Acabou, cara. Se comer, já era. Então o que aconteceu? Significou isso aí, ó, viver sem Deus, sem a sua vida e sem a possibilidade de ser restaurada. É por isso que o plano B de Deus já estava antes da fundação do mundo. Dar nó no nosso neurônio, mas a paixão dele era maior. Aleluia! Paixão dele por nós. A sua presciência já sabia que o homem ia vacilar. Eu quero te falar isso aí, escreve que é muito bacana. Deus não desiste de você. Ele vai até o final. Eu posso estar fora da ordem dele, até o final dos meus dias, mas ele não desiste. Mas não significa que ele vai lá e me abraçar e pegar assim e tirar, porque sempre tem a nossa escolha, cara. Incrível isso. Ele respeita demais a escolha. Ele respeitou Adão e Eva. Então veja,
Em Gênesis capítulo 3, no verso 21, quando então Adão e Eva perdem a glória de Deus, a natureza de Deus, a Bíblia declara que eles ficam lá agora só com a consciência natural deles, cara. A consciência carnal. Quando olhou, caramba, estou pelado. Aí Deus vai lá e faz um vestimento. Obviamente, o que eu estou conversando aqui, você sabe, ele já estava prefigurando o quê? Uma cobertura para a transgressão, da qual depois ele começou a instituir nas alianças que um cordeiro tinha que ser sacrificado uma vez por ano para cobrir, né, todo o pecado da nação e de todas as pessoas, até que viesse o perfeito. Aleluia, Jesus, em definitivo, ele ia liquidar o problema, gente. Você vê, Deus era tão maravilhoso em termos de aliança, que mesmo as pessoas errando no passado, tinha uma cobertura, diga aleluia. Você entende? A gente continua errando como nova criatura. Mas o que é legal é isso, que Deus sempre providenciou algo. Eu sabia uma das coisas mais bonitas sobre o perdão de Deus? É que ele, vou te falar algo agora, hein? A coisa mais bonita sobre o perdão de Deus é porque o perdão vem depois do arrependimento. Mas você não captou. Porque se não há arrependimento, não pode haver perdão. Pastor, eu pensei que fosse assim indistintamente. Que aliança é essa que você tem? Que livro de aliança é essa que é Deus que fala sobre isso indistintamente? Não existe. Você entende? O primeiro a perverter a verdade é o próprio Satanás. Ele sabe como trabalhar a verdade para iludir a mim e a você, achando que eu estou numa garantia de um perdão eterno feito, independente do que eu faça. Aonde está escrito isso? Eu não quero entrar nesse detalhe, eu só estou te explicando. Existe uma ordem. Qual é a ordem? Verdade. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus e receba o dom do Espírito Santo. Arrependimento, perdão. Qual é a vez que Deus não vai me perdoar? Quando não há arrependimento. Quer dizer que o cara então matou 300, se arrependeu, foi perdoado. É a justiça de Deus. E arrependimento implica em mudança. Se não há mudança, não tem arrependimento. Não posso ligar a palavra arrependimento sem entender mudança genuína, comportamental. Obviamente que vem da sua mente. Mas esse é o verdadeiro arrependimento, a consciência do erro, ao ponto daquilo te constranger no teu coração, de você, é algo lá de dentro. Gente, não é de chegar para Deus e dizer, foi mal, e está fazendo a mesma coisa. Não funciona isso. Quem está vivo, diga aleluia. Está prestando atenção, né? Muito legal, é algo lá dentro de você, cara, te constrange. Demais. Perdão. Aí, Deus sabe que eu e você somos imperfeitos. O problema é conviver com a prática do erro, sabendo que é errado. Até engasguei, olha. Aí é perigoso. Quantos creem que Deus é sério? Não tem como a gente olhar Jesusinho. Ele é o Rei da Glória. Se ele se apresenta com a glória dele aqui, a gente cai de joelho. E não cai porque quer não, porque ele põe todo mundo de joelho. Jesus chegou lá, os discípulos com ele, está procurando quem? Nós estamos procurando a Jesus. Eu sou. Alguém lê a Bíblia ou não? Pastor, o que aconteceu? Todo mundo caiu no chão quando viu. Eu estou olhando o céu, gente. O que houve? 2 vezes. Eu sou, bum. Só que a gente não pode levar Jesusinho light com uma forma moderna que a igreja está pensando de que ele de repente é um produtinho de supermercado. Agora fala a Deus, hein? Cadê? Ele é um produto que ele é bom para mim, esse todinho é bom para mim. Conveniente e tal, não, tenho aquele eu vou usar conforme esse bombril como eu quero. Ei, ele é o Senhor da glória. Ele é Deus.
Por isso que o nosso coração tem que estar próprio. A gente tem que ter uma noção muito legal de como a gente anda debaixo da ordem de Deus, que é a sua palavra, obviamente, gente, é simples. Então, esse princípio foi estabelecido em cima, eu já tinha até lido, né? Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus nós fomos aproximados pelo sangue, né? Esse é o princípio, ó. Derramar de sangue para cobrir a transgressão, lá no início. Mas Jesus foi o perfeito sacrifício, pronto. Isso é a paixão dele por nós. Todas as vezes que você lembrar do sacrifício de Jesus, saiba imediatamente a paixão dele pela tua vida. É crença. Eu não tenho que sentir, é crença. Eu sei que Deus me ama. Entende isso aí, gente? Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito que restabeleceu a aliança de Deus com o homem. Nós estamos vivendo nessa aliança. Aliança em termos de ordem. Veja, Hebreus 9, verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, no verso 22, no capítulo 9, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ok? É aquele cordeiro mesmo de Êxodo capítulo 12, sem defeito, imolado, que todo mundo teve que comer, aleluia, teve que experimentar. Bacana, né? Ah, morreu o cordeiro, então estamos olhando para ele. Não, tem que comer. E Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem que experimentar. Não, pegou o sangue e botou na verga das portas. Aí, o anjo da morte chegou, não posso matar. O sangue está sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós estamos debaixo do propósito de Deus. Ei, não pense que você está sujeito. Não, senhor, nós estamos debaixo de um propósito de Deus. Você também. Esse poder resgatador de Deus só se tornou possível, gente, obviamente por causa do sangue. De um sacrifício importante. Essa palavra aliança, nesse conteúdo do original, tem esse conteúdo de firmar, mas veja, literalmente quer dizer acordo firmado através de um sacrifício de corte. Vá comigo aqui, só para você entender, há muitas pessoas novas, não sabem disso, mas 2 Coríntios, capítulo 5, está escrito que ele, que não conheceu o pecado, natureza pecadora, da qual eu tinha, ele me substituiu, porque está escrito aí, ó, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele foi o meu substituto, e o seu também, para que nele nós fôssemos feitos o que, igreja? Justiça. Então é dom de Deus, recebe por fé, não por mérito, obras minhas, não, a obra é toda dele, o mérito é todo dele, show de bola. Isso é que é legal, nós compreendemos, gente, Deus vem com um pacote maravilhoso, Aline, você não pode fazer, recebe por fé, cara, e abraça, beleza, eu recebi, mas agora, por consciência, eu tenho que entender que eu tenho que viver debaixo da ordem dele, não fica pela metade. Eu sempre disse essa frase de que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Viver a verdade. É a ordem dele, é isso que nos abençoa. Então a aliança de Deus com o homem possui 3 elementos fácil. A aliança em si é o fundamento e as promessas. Ele escreveu tudo. Está aqui. Você pega o Novo Testamento, gente, é um tratado de condutas, comportamentos, de situações que falam sobre transformação, herança. É um negócio, eu vou te falar, é lindo. É lindo. E a segunda coisa, as condições, obviamente. Condições por quê? Porque Deus estabeleceu o cumprimento delas. É assim que funciona, não mudou. É só para a gente não ter a noção errada de que eu não participo num posicionamento que preciso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Obviamente eu não nasci, agora eu sou uma nova criatura. Para quê? Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Mas vem cá, a nova criatura, mas hein? É corpo de Jesus. Ela não pode sair andando para lá. Nós estamos debaixo de uma ordem. A cabeça vira, fala, levanta a cabeça, baixa, faz careta. Tem um comando, tem uma ordem, diga aleluia.
vou terminar te dizendo isso aqui, a aliança em si, esse é o terceiro, vamos passar direto logo. Vou terminar dizendo isso aí, a aliança em si, ela não é incondicional. Olha aí, se você comer, vai morrer. Não, mas espera aí, pastor, mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele dá um jeito. Dá um jeito como? Se ele é a própria palavra. Gente, nós temos que pensar com a palavra. Diga assim, eu preciso pensar com a palavra. Como é que dá um jeito? Não dá um jeito. Ele já tinha, na sua presciência, olha, eu te amo tanto que eu vou dar o meu filho no teu lugar. Porque por condenação você já está morto. Mas olha que legal, o amor de Deus é incondicional. Eu vivendo a condição da aliança ou não, Ele me ama. Tem paixão por mim até o final, mesmo vivendo fora de um compromisso com a sua aliança. Alguém está pegando o que eu estou falando? Mas óbvio que eu terei os resultados de uma jornada descomprometida com a sua verdade e a sua ordem, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Caramba, Deus está aí, gente, vendo uma unção de gente ir para o inferno e não pode fazer nada, porque Ele está debaixo da sua ordem. É por isso que nós, como igreja, gente, é uma consciência. Eu estava até nesse final de semana conversando isso com os pastores. Vá comigo aqui a Atos capítulo 5. Os discípulos estavam presos, os apóstolos, no capítulo 5, no verso 18. Olha que legal isso aqui, medita nisso aí. E aí o que aconteceu? Prenderam os apóstolos, recolheram a prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, verso 19. E conduzindo-os para fora, disse para eles, olha, presta atenção, hein? Ide, apresentando-vos no templo, dizei, vocês falem ao povo todas as palavras desta vida com V maiúsculo. Eles então foram para o templo, veja aí, ao romper do dia, e ensinavam. Alguém está compreendendo a importância? Por quê? Porque está ensinando ele a como viver ele. A experiência de viver Ele, a sua verdade, a sua ordem, aquilo que Ele escreveu é a sua aliança. Aí se eu não fizer isso, Deus vai continuar me amando. Beleza, mas eu estou em sérios perigos. Sabia? Uma coisa perigosa na nossa vida são práticas. Porque nós seremos julgados por práticas. Em mais de uma passagem do Novo Testamento, Paulo fala 3 vezes, no Apocalipse fala mais de 3 vezes sobre práticas. João fala. Porque se as minhas práticas não estão de acordo com o termo, né, não estão de acordo com a aliança estabelecida, eu posso estar num lugar muito perigoso. Ei, eu estou falando a verdade, hein? Só para a gente entender. Que a nova aliança não vive a Bangu como quer. Eu sou corpo de Cristo. Nós somos conscientes de escolhê-lo sempre e viver na ordem dele, debaixo da ordem. Cara, isso agrada a Deus. E já está embutido toda a bênção na nossa vida. Está dando para entender? Beleza, então vamos embora ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí,
Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.